que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e hoje eu estou aqui para encerrar a nossa série A Beleza Oculta dos Salmos. Durante todo o ano de 2021 nós estivemos aqui ministrando os mais importantes, os mais conhecidos e alguns não conhecidos salmos do saltério bíblico, né? Mostramos aqui de uma maneira bem interessante algumas coisas que nós sempre ouvimos sobre o Salmo, mas nunca entendemos. É uma beleza realmente oculta dentro de um texto conhecido. Meditamos alguns salmos que não eram tão conhecidos, mas são muito importantes. Meditamos em salmos que são muito importantes, mas não eram bem conhecidos. E chegamos ao salmo de número 150, um salmo com uma beleza rica, com uma beleza extraordinária, né? Uma poesia muito grande, né? E o Salmo de número 150 tem uma aplicação muito prática para a nossa vida, né? E eu gostaria de ler esse salmo e compartilhar esse salmo com você, e que você estivesse atento à meditação que nós vamos fazer aqui agora. Amém? Salmo de número 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Muito bem. A primeira coisa que eu quero mostrar para esse salmo é que esse salmo ele é uma doxologia, né? Ele tem aqui o título aqui, doxologia final. O que é uma doxologia, você sabe? Doxologia é um ato de glorificação. A palavra doxo, glória, né, do grego, logia, ato de se fazer alguma coisa, ato de se conhecer, ato de se entender como se procede. Então, doxologia é um ato de glorificação, né? Na Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, todos os cultos pela manhã, nós terminamos o culto, antes da bênção apostólica, nós entoamos um cântico chamado doxologia, né, que é o hino número 6 do Inário Novo Cântico, que diz ao Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens deem louvor, ao Deus o Filho, a Deus o Pai, e ao Deus Espírito, glória dai. Todos os domingos de manhã, nossos cultos pela manhã aqui, são cultos realizados, celebrados com os hinos do nosso inário, né? Adotamos um formato clássico para celebrar Deus no culto da manhã, né? Com os belos e centenários hinos, né? Com uma teologia linda, transbordando através da poesia dos hinos, né? De noite nós temos um culto voltado mais para a nossa contemporaneidade, para dialogar mais com essa nova geração, ambos pautados e centrados numa mensagem cristocêntrica, reformada, expositiva, para alcançar mentes e corações de várias gerações, né? Então isso é doxologia, isso é ato de glorificar, né, a nossa teologia reformada, através do seu breve catecismo, diz que o fim principal do homem, a pergunta primeira, a mais essencial de todas as perguntas, né, qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar para sempre da sua presença, né? Então, glória a Deus é uma coisa que precisa ser muito bem compreendida. E esse salmo, esse hino, é uma doxologia, um ato de glorificação ao nome de Deus. Glória ao nome do Senhor, também um dos pontos basilares da teologia reformada, dos 5 solas, o último sola é soli deo glória, ou seja, glória somente a Deus. O diabo quer a glória, o homem quer a glória, as instituições querem a glória, mas glória somente a Deus. Bom, esse salmo ele tem uma chave de abertura e uma chave de fechamento, que é a mesma chave
Esse salmo começa com uma expressão hebraica que é traduzida e pronunciada praticamente da mesma maneira em quase todos os idiomas, que é a palavra aleluia, né? Então, aleluia tem uma pronúncia muito semelhante em quase todos os idiomas, que é um ato de louvor. A palavra aleluia por si só é uma doxologia. Então o salmo abre e fecha com essa expressão doxológica, ou seja, aleluia. Então muitas vezes a gente usa a palavra aleluia, né, de maneira muito vã. Alguém atrasou, chegou, aleluia. Né? Alguma coisa que não acontecia, alguém que fez uma coisa que nunca faz, as pessoas, né, de uma maneira muito desrespeitosa, muito corriqueira, muito sem entendimento, falam aleluia. Né? Mas não, aleluia é uma doxologia, é algo direcionado a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, louvor ao nosso Deus. O único que é digno de receber um aleluia, quem é? É o Senhor. Então a gente às vezes precisa tentar controlar um pouquinho a nossa cultura informal que acaba roubando atos de glorificação ao nome do Senhor. Bom, talvez a maior dificuldade do Salmo 150 esteja logo no seu primeiro versículo, né, que diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Porque algumas coisas que vão demandar ao longo desse salmo, como formas de adoração ao Senhor, vão trazer ao primeiro versículo, né, uma ideia genitiva, ou seja, o local de onde essa adoração está acontecendo. Né? Louvai a Deus no seu santuário. Em algumas traduções, você vai ver aí, louvai ao Senhor no seu santo templo. A ideia de santuário, né, traz também a ideia de templo, mas eu preciso entender uma coisa muito séria aqui, que não transborda facilmente, que não transborda com facilidade em uma leitura superficial e feita por alguém que leia descontextualizado da história e descontextualizado da teologia, né? Bom, louvai a Deus no seu santuário. Que santuário que nós estamos nos referindo aqui? Seria o templo de Israel? Seria o templo, o tabernáculo de Davi? Esse salmo aqui é posterior a Davi, ele é posterior a Salomão, então o tabernáculo ele já não estava mais em uso, o que estava em uso então era o templo de Salomão. Mas será que é esse templo que estamos se referindo? Logo, tudo o que acontece aqui em seguida é alguma coisa referente à liturgia do Templo de Salomão, e aí muitas vezes essa liturgia do templo ela acaba migrando para alguns conceitos da liturgia cristã, do templo cristão. Esse que é o grande problema. E esse salmo é um salmo muito utilizado, muito usado por aqueles que defendem as danças litúrgicas dentro dos templos cristãos, né? Porque no verso 4, né, nós temos aqui louvai-o com adufes e danças. E aí as pessoas dizem, viu, naquela época tinha dança no templo. Esse que é o grande ponto que eu preciso fazer você entender, né? Eu estive estudando, é interessante que todas as literaturas reformadas, todos os comentários reformados desse salmo, eles apontam, né, de maneira unilateral para essa posição, para essa convicção. Nós não estamos falando de uma liturgia de templo, nós não estamos falando de um templo físico. Veja bem, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento. Esse templo que nós vemos no verso 1, ele é relativo ao templo que é descrito em Isaías no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ou seja, havia um trono que estava num templo, e este templo estava cheio da glória de Deus. Que templo é esse que Isaías está tendo a visão? É o templo
de Salomão era o templo da época dele? De maneira nenhuma. Isaías tem uma visão do templo onde o Senhor habita. Deus não está num templo físico. Ele se manifesta no templo físico, mas ele habita no templo da sua glória, que é o céu. A ideia que nós precisamos entender desse santuário aqui é o céu, né? Toda nosso entendimento de adoração, né? Do lugar da adoração é a mesma visão que João teve, né? Porque o trono de Deus, ele se manifesta na terra, mas ele não está estabelecido na terra. O trono de Deus, ele está estabelecido no universo, né? Na região celestial, naquilo que engloba tudo, né? Ou seja, a demanda do trono, a autoridade do trono de Deus está sobre a terra. A terra está debaixo da autoridade de Deus, mas o trono de Deus não está estabelecido nessa dimensão cronológica, geográfica que nós conhecemos, né? Porque ele é eterno, ele é além de tudo, o seu trono está no céu, né? E ele estabelece aqui, interessante, que eu preciso entender que se por um lado eu tenho uma chave de abertura e uma chave de encerramento, que é aleluia, né? Ou seja, o início começa adorando, termina adorando, né? E o verso 1 ainda e o verso 6, eles também, de uma certa forma, estabelecem uma direção de quem vai adorar, né? Louvai-o no firmamento da sua obra, ou seja, debaixo do céu, em cima do céu, né? E o verso 6 diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Aqui já não estamos falando mais só sobre homens. Toda a criação, todo ser vivo que respira, sejam animais, sejam plantas, toda a criação adora ao Senhor, né? O Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam a obra da sua mão. O firmamento anuncia a obra da mão de Deus, ou seja, quando o céu brilha e ilumina todo mundo, tudo que você vê é obra da mão do Senhor. Infelizmente, uma criação que foi sujeitada ao homem e que foi corrompida por causa do pecado do homem. Romanos 8 vai dizer que toda a criação anseia pela redenção do Filho do Homem, porque ela também está corrompida, não voluntariamente, não por causa da criação, mas por causa daquele homem que sujeitou a criação lá no Éden. Ele tinha um mandato cultural de cuidar de tudo aquilo que Deus criou. Ele era, como diz o teólogo Gerhard von Gruningen, o gerente, o vice-gerente da criação. Vice porque Deus não deu a gerência total ao homem. Deus tem gerência sobre a sua criação também, mas ele deu a vice-gerência da criação para o homem, e o homem contaminou não apenas ele, mas toda a criação. Daí Paulo dizer que toda a criação, toda a natureza anseia pela redenção do Filho do Homem, porque ela também está corrompida. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. É uma ordem, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Fomos criados, fomos feitos para isso. O fim principal do homem é glorificar o Senhor. Todo homem faz isso? Não. Toda a natureza faz isso? Não. Por quê? Porque o pecado nos impede. Precisamos ser redimidos para adorar, precisamos ser redimidos para louvar, precisamos ser redimidos para glorificar e então exercer o fim principal do homem. Bom, então, quando algumas pessoas entendem alguns desdobramentos aqui, né, como por exemplo a dança, né, se você dança na sua igreja, é uma prerrogativa cultural sua, mas não uma base bíblica. Isso você não pode dizer. Você não tem base bíblica para isso. Algumas pessoas falam, mas Davi dançou diante da arca, não estava no templo. Mas aqui está dizendo que louve ao Senhor no templo com danças. Não é o templo físico. Porque na verdade todo o cosmos, querido, é um templo que deveria glorificar o Senhor. Todo o mundo é um altar que deveria render glória ao Senhor, mas o mundo não faz isso. E aqui eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, que você não pode
tocar a trombeta dentro da igreja, que você não pode dançar dentro da igreja. Nós temos os nossos grupos de louvor, que não são necessariamente bíblicos, mas estão lá, né? É só uma questão que você não pode fazer isso e justificar que isso está na Bíblia. Então, somente isso, né? Então, nós entendemos aqui que existem alguns elementos que são da cultura. A trombeta aqui nesse caso não era um instrumento musical, né? Nós temos alguns instrumentos musicais que podem ser chamados de trombeta ou trompete, que são coisas diferentes. A trombeta não era um instrumento musical. A trombeta, ela era um instrumento de sinalização. Ela era, na verdade, um sinal que era dado. E cada toque da trombeta, né, ela tinha um significado nos quartéis generais, aí, nos quartéis militares. Né, cada toque tem uma comunicação, tem o toque de recolher, tem o toque do alvorecer, o toque da alvorada, tem um toque para reunião. Cada toque ele anuncia alguma coisa, tem um toque fúnebre, né, que declara estamos de luto. Né? Então a trombeta ela era um instrumento de comunicação. Ela não tinha telefone, não tinha megafone, não tinha sinalizadores. A sinalização era feita da trombeta. A trombeta anuncia, louva, toca a trombeta para dizer o Senhor está sendo louvado. Né? Louve ao Senhor com a poesia, né? Com a beleza das palavras, ao saltério, né? E também com a harpa, que é de fato aqui um instrumento musical. Louvai ao Senhor com instrumentos de cordas e com flautas, aí sim a harmonia, a beleza no louvor da criação do Senhor. Louvai ao Senhor com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes, que eram marcadores também, forma de comunicação também. Né? Os adufes, né, eram também instrumentos, e a dança que era feita nas festas culturais. Haviam festas que eram celebradas fora do templo e o pessoal celebrava dançando, movimentando. Não é pecado dançar não, tá, gente? Não é pecado celebrar o Senhor com o teu corpo, né? Não é pecado adorar o Senhor, não é pecado você botar uma música e tá tão feliz que você movimenta seu corpo em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor, na sua vida cotidiana. Né? O que se questiona aqui é talvez uma dança num culto onde você está ali para aprender a palavra de Deus, né? Se ela cabe, se ela, né? Tem pessoas que gostam de balé e não tem problema nenhum com isso. Você vê a expressão artística através do corpo, problema nenhum. Da mesma maneira a música, o esporte, enfim, tudo serve para glorificar o nome do Senhor. Por que não? Temos igrejas aqui que têm investimento no esporte. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela tem, né? Nós temos um tatame de jiu-jitsu aqui, onde a gente pratica esporte, mas o foco ali é louvar ao Senhor. Né? Nós temos o acampamento onde os jovens vão jogar bola, jogar futebol. Todo sábado tem futebol, mas eles fazem isso, eles oram, eles têm uma breve reflexão. Por quê? Porque o nosso propósito é que em tudo nós adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Essa é a ideia do Salmo. A grande mensagem do Salmo é: comece louvando ao Senhor, termine louvando ao Senhor. Debaixo do céu, em cima da terra, louve ao Senhor. Na sua vida cultural, na sua vida cultica, na sua vida profissional, louve ao Senhor. Em todo tempo, todo ser que respira, louve ao Senhor. E assim que o Salmo termina, é assim que nós encerramos a nossa mensagem, dizendo que a nossa vida ela é para louvar ao Senhor. Que a tua existência seja para o louvor da glória do Senhor. E se você não está vivendo assim, quem sabe é um tempo de você repensar a sua caminhada, a sua vida, a sua história. O que você é? É para a glória do Senhor ou é para a sua própria glória? Amém? Que Deus abençoe você, um grande abraço. Voltaremos com uma outra série, com outros estudos, com outras palavras. Que Deus abençoe muito a sua vida. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.